que a gente vai ver agora? A gente vai ver o tratamento das escolioses, a gente vai mostrar alguma postura de RPG, posturas de autocorreção, que a gente vai mostrar para vocês que é o principal no tratamento da RPG. Posturas de autocorreção. Quase todos os exercícios que a gente vai mostrar vão ser baseados na autocorreção. Então, preste atenção. Eu vou ensinar para vocês como é que faz a autocorreção. Quando vocês aprenderem isso, o resto é criatividade. Se você aprendeu a fazer autocorreção para o seu paciente de escoliose, o resto é pegar os conceitos que eu vou dar e aí vocês vão fazer exercícios que eu nem conheço. Basta vocês usarem a autocorreção e fazer a criatividade de vocês. Então, se liga nessa dica. Vamos falar de fazer deslocamentos laterais, vamos fazer técnicas de estabilização, técnicas de abdominais e técnicas de rotação do tronco. Tem mais coisa que isso para tratamento? Tem. Eu que não dou conta de dar tudo numa hora. Mas o que eu puder passar para vocês vai ser passado detalhe por detalhe para que vocês possam usar o quanto antes. Bem, então, a primeira etapa de um tratamento de escoliose, eu gosto sempre de começar pela cadeia estática. Então, eu mostrei para vocês na primeira aula que a cadeia estática é uma cadeia miofacial da face que sai do nosso crânio e vai até a planta do nosso pé. Essa cadeia ajuda a nossa manutenção da postura ereta, ou seja, se a gente não tivesse essa cadeia, a gente cairia para frente. E essa cadeia tende a ser bastante rígida nos pacientes, principalmente nos pacientes de escoliose e principalmente nos pacientes que têm um flatback, que é uma coluna torácica bastante em extensão e às vezes fica até em lordose. Esses pacientes são bastante... A gente precisa ter muito cuidado com eles, com essa questão da flatback, da coluna muito retificada, e essa cadeia precisa ser liberada nesses casos, principalmente. Então, eu vou mostrar para vocês uma técnica, as 3 técnicas principais que a gente usa para a cadeia estática. Eu vou chamar meu modelo, venha para cá, cabeça para lá, perna para cá. Não, cabeça para cá, perna para lá. Para filmar aqui agora. Então, a gente vai fazer agora a primeira técnica, na ordem da sequência ali, seria a pompagem sacral. Vou tirar aqui o relógio sempre atrapalha nessas horas. Bom, a primeira manobra que eu vou mostrar para vocês é uma pompagem sacral, na qual o paciente fica deitado em decúbito dorsal, flexiona as pernas e deixa os pés paralelos, joelho mais ou menos a 90 graus. A gente vem com a nossa mão, coloca por baixo do quadril do paciente, levanta um pouquinho, a mão no sacro, solta o peso, coloca a outra mão no abdômen, também, e fazemos uma tração durante a expiração. Expirou, soltou o ar. Depois de feita essa primeira tração, pode soltar o peso, a gente pede para o paciente esticar a perna embaixo do nosso braço. Lá, estica tudo. Pode soltar, pode soltar. Nesse momento, a gente está fazendo uma tração e puxando o tecido facial posterior. Nós mantemos esse posicionamento por 90 segundos, o paciente respirando. Cada vez que o paciente solta o ar, a gente traciona um pouco, mas nunca deixando a mão escorregar. Depois de feita essa etapa, mantemos o posicionamento do paciente, ou seja, o sacro vai ficar colado lá na cama e vai estar tendo um estiramento. Saindo daí, a gente vai para a segunda técnica. Vamos para a cervical do paciente e vamos fazer uma pompagem occipital. Vamos trazer o occipital mais para longe, ou seja, eu vou separar o sacro do occipital, fazendo uma tração na cadeia estática. Então, eu venho aqui, seguro a cervical e vou tracionar cada expiração do paciente por 90 segundos. Cada expiração do paciente durante mais ou menos 90 segundos também. Então, ela respira, solta o ar e traciona um pouquinho. E eu vou manter mais ou menos 90 segundos por 1 minuto e meio. Não vai dar para fazer esse tempo todo aqui, só uma demonstração, mas depois da tração, a gente pede para o paciente encostar a cabeça e baixar o queixo. Ou seja, tá separando o occipital do sacro, alongando assim a cadeia estática. E aí, depois disso tudo, eu coloco a paciente na postura global da cadeia estática. Ela está toda estiradinha, a gente devagarzinho vai levantar a perna, flexionar o joelho, colocamos o quadril do paciente a 90 graus, estabiliza o joelho, traz o pé do paciente para fazer uma extensão de joelho com os pés em dorsiflexão, para fazer um maior estiramento da cadeia estática. A cadeia estática chega até a planta do pé. E vamos pedir para o paciente devagarzinho, conforme respira e solta o ar, e leve o calcanhar lá no pé. Respirou, soltou o ar e vai levando o calcanhar. E claramente que alguns pacientes vão ter mais facilidade e outros vão ter mais dificuldade. Qual a tendência? Que o paciente faça o quê? Extensão da cervical. Eu falo, não, pode baixar o queixinho. E aí a gente vai fazer o quê? Cada expiração, ela vai lembrar como se fosse levar o calcanhar lá no pé. Para que a gente consiga exatamente 90 graus ou mais que isso, que vai depender do paciente que você está atendendo, se ele é muito encurtado ou não. Tem gente que vai ficar, por exemplo, nesse ângulo aqui já em sofrimento. E você vai ganhar
não de uma forma como um alongamento clássico. Você vai ganhar sempre com uma ideia de inibir o tônus, é ganhar sempre na expiração e relaxando devagarzinho, nunca objetivando alongar de uma forma que gere muita dor. Então vamos chegar lá na amplitude que ela chegou, eu peço para ela, respire, solto o ar, aí na expiração eu ganho um pouquinho mais ou menos, e meio na mesma posição, os 90 segundos. Ou seja, com essas 3 manobras você vai gastar mais ou menos 4 minutos e meio para fazer um trabalho completo sobre a cadeia estática. Após isso, aproveitando a posição que minha paciente já está, eu acho sempre imprescindível no tratamento da escoliose, e não só da escoliose, eu uso em todas as minhas técnicas de terapia manual, todos os meus pacientes com dor, pacientes com problemas posturais, o trabalho do diafragma. O trabalho do diafragma vai ajudar, porque o diafragma faz parte de todas as cadeias musculares. As cadeias mais anteriores, posteriores, cruzadas, todas passam pelo diafragma. Então, faz parte de trabalhar o diafragma, relaxar essas cadeias para que você consiga fazer as outras manobras mais para frente. Se o paciente tem uma tensão diafragmática, você às vezes tem dificuldade de fazer essas manobras. Então, eu vou mostrar para vocês 3 manobras que eu uso para o diafragma, que vocês já podem reproduzir. A primeira manobra, a paciente vai estar deitadinha, nós vamos colocar a mão assim, paralela uma mão à outra, vamos encostar na região central do abdômen, vamos fazer uma pequena pressão e vamos fazer um deslizamento no nível, na direção do umbigo. Vocês vão repetir essa manobra em torno de 5 a 6 vezes, gerando um relaxamento nessa região mais anterior do abdômen. Depois de ter feito 5 a 6 vezes, a gente vai fazer agora a diagonal, ó, do ângulo costal na direção do umbigo. E vai repetir a manobra, mais ou menos, de 5 a 6 vezes. Você vai fazer central, diagonal direita, como eu estou fazendo, e depois você vai fazer a diagonal esquerda, liberando a tensão inicial. Depois disso, a gente pode fazer uma massagem subcostal, na qual a gente vai passar ou o polegar ou os dedos abaixo da costela para gerar um relaxamento do diafragma. Então, ó, coloquei o polegar e vou deslizar meu polegar na direção da costela, até lá embaixo. Eu vou repetir isso algumas vezes. 6, 7, 8, 10 vezes, depende da tensão que o meu paciente tem. Quanto mais tensão na área, mais você vai fazer o deslizamento. Outra técnica que você pode utilizar para o diafragma é uma técnica na qual você faz como se fosse fazer um cavamento sobre o diafragma. Você vem aqui, ó, encontra a costela, o ângulo costal, encosta seu dedo mínimo costal e vem com a outra mão e faz uma pressão sobre o dedo mínimo. Nesse momento você pressiona embaixo da costela, faz uma cava com sua mão e vai fazer uma pequena tração. Essa tração não pode gerar deslizamento. Ou seja, você pressiona, traciona e alonga. Relaxa, pressiona, traciona e alonga. E você vai repetir isso várias vezes até perceber um relaxamento de um lado e depois do outro. Claro, é uma técnica específica de escoliose? Não. É uma técnica imprescindível para a escoliose? Sim, essa é a questão. Nem tudo que você vai fazer na sessão de escoliose tem que estar focado especificamente na escoliose. Tem técnicas que você vai utilizar que são técnicas gerais, globais de relaxamento, para depois você chegar nos exercícios específicos que eu vou já mostrar. Tá bem? Então, cadeia estática, muito importante no tratamento. Diafragma, muito importante no tratamento. Se você conhece outras técnicas, acrescente essa, que você vai ter um resultado ainda melhor. Depois disso, na aula de ontem, eu falei para vocês sobre as cadeias de flexão, extensão, cruzada anterior, cruzada posterior. E eu mostrei que para você fazer, se você fizer esse movimento, você avalia a cadeia de flexão. Se você fizer a flexão anterior, você avalia a cadeia de extensão. A gente percebeu ontem nela, né? Se todo mundo assistiu a live, mas deveria ter assistido para não perder isso, que ela tinha uma tensãozinha na cadeia de flexão, ela tinha dificuldade de fazer esse movimento para trás. E uma das formas que você pode trabalhar isso é com uma bola. Pode ficar. Você pega uma bolinha dessa, ó, uma bolinha dessas que a gente tem no consultório, murcha ela, tem que ser murcha, ou pega um rolinho, ou pega uma almofadinha, deixa a perna esticada agora. E você vai pedir para o paciente levantar a cabeça, levantar o tórax, e você vai colocar a bolinha no nível que você encontrou a dificuldade. Ela tinha um nível na região do abdômen. Você tem uma memória boa. Então, vamos deitar. Eu coloco a bolinha no nível do abdômen. O paciente deita e coloca a cabeça para cá. O que acontece? Essa bolinha vai empurrar essa região onde ela tem mais dificuldade de fazer a extensão, porque tem uma cadeia de flexão aqui nesse local. Eu peço para ela levantar os braços. E agora, ó, eu vou fazer um trabalho de estiramento específico. Veja que mesmo com a bolinha,
ela tem uma tensão nessa área que tem dificuldade de quebrar essa tensão. Então eu venho com as minhas mãos, ó, mão de mais inferior coloco em cima e a mão mais superior embaixo. A paciente vai respirar e cada vez que ela solta o ar, eu executo uma pressão afastando as minhas mãos. Essa pressão não pode escorregar a mão, é uma pressão mantida. E você tem cuidado no seu consultório de não fazer tanta tração que a pele fique ardendo. Aí você está passando do ponto. Tem que ser uma tração suave. Você vai repetir aí, manter o posicionamento por um tempo. Esse tempo não é calculado. Esse tempo é um tempo que você percebe que quebra a tensão naquele ponto. Se o paciente tem um problema mais inferior, a bolinha vem mais inferior. Se o problema tem o paciente mais superior, a bolinha vem mais superior e você executa essa técnica. Técnica simples de quebra de padrão da tensão da cadeia que você pode utilizar no seu consultório. Voltou. Se o seu paciente tem habilidade, o paciente jovem consegue fazer, sim, é um pouquinho, você pode optar por fazer essa técnica em cima de uma bola suíça. Mas aí precisa que tenha equilíbrio, tem que ter cuidado para o paciente não se machucar. E a paciente, né, você vê que ela já foi pro finalmente. Já deitou, já está na posição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar essa posição aqui e vai colocar a bola no nível que a gente quer trabalhar. Se quer trabalhar mais inferior, traz a paciente mais para cima da bola, gerando a parte mais arredondada da bola no nível que você quer trabalhar. Se você quer mais superior, traz para cá. O que a gente vai fazer? Deixa o paciente em cima da bola, coloca a mão mais em cima, outra mão mais embaixo e vamos quebrar a tensão. Da mesma forma que a gente fez com o paciente na maca. Só que agora o paciente na bola. Opção disso, vai ter um arco muito maior, vai ser muito mais arredondado. E isso pode dar um efeito ainda melhor do que na maca. Pode ver, tá? Isso. A melhor forma de entrar na bola é sentando, tá, gente? Bom, seguindo, essa foi a cadeia de flexão. Tem outras manobras? Tem outras manobras que a gente pode passar para você, mas hoje a gente vai conseguir mostrar só essas duas. Vamos para uma terceira manobra agora, uma terceira prática agora, falando da cadeia de extensão. A cadeia de extensão a gente mostrou que a gente avalia ela fazendo o quê? Flexão do tronco. E a gente observou que em algumas áreas do tronco aparece o quê? Zonas planas. Então a gente vai usar essas técnicas agora da cadeia de extensão para quebrar essas zonas planas. Vai para lá, vai ficar na posição do gato, mas de frente para cá, cabeça para cá. Maravilha. Bom, um exercício bem certinho, bem retinho, botar o vídeo mais pra cá. Um dos exercícios mais clássicos que a gente usa para quebrar a zona plana, pois a zona plana que ela apareceu lá no Nordeste dela foi aqui nessa região também. A gente pede para o paciente ficar nessa posição e fala para o paciente, olha, eu vou colocar minha mão aqui no nível que eu quero que você afaste. Então você vai subir suas costas, subindo do meu dedo aqui. Pode. E ela vai criar um arredondamento no nível que você quer quebrar a zona plana. E você vai fazer essa mobilidade. Relaxou, vai de novo. Sobe. Se o problema for torácico, o seu toque vai ser mais em cima. Se o problema for lombar, o toque vai ser mais embaixo. Como o problema é tórax e lombar, a gente trabalha aqui. E você repete essa mobilidade quantas vezes você achar necessário para quebrar esse padrão. Às vezes, só o movimento não consegue quebrar o padrão. O que a gente faz? Aproveita a posição do paciente e fala, ó, sobe. Quebrei o padrão, mantém, e agora senta no seu pé. Vem. Mantém. Agora baixa a cabeça, relaxa, olha só a cadeia de tensão sendo alongada como um todo, na coluna. E agora eu quebrei o padrão dela. Quebrei o padrão, mão em cima, vai para baixo, a mão de baixo vai para cima. Respirou, soltou o ar, e agora eu trabalho distracionando as minhas mãos para poder alongar essa cadeia de extensão. Bem, os pacientes geralmente vão ter, uns vão ter mais bloqueio de flexão, outros vão ter mais bloqueio de extensão, mas geralmente tem bloqueio tanto de flexão como de extensão. Esse exercício pode ser feito passado para ela fazer em casa, pode ela vir para cá, fazer a mobilidade e depois da mobilidade sentar e alongar, principalmente no nível que ela precisa. Bem, então mostramos a cadeia de flexão e extensão e agora vamos mostrar uma técnica de RPG clássico chamada postura sentada. Eu quero que você sente aqui na bordinha da cama, aí tá bom mesmo. Isso, e bote os pés borboleta. Mais pra frente um pouquinho. Pronto. Essa postura, gente, ela já entra num padrão um pouco diferente. Ela já não é mais só pensando em estirar uma cadeia. Agora o objetivo talvez seja fortalecer uma cadeia. E é interessante que na RPG a gente tem um objetivo muito bacana, que é alongar ao mesmo tempo que fortalece. E o que vocês acham que vai ajudar isso? Pensa bem. Se um paciente tem um encurtamento e você só alonga, aquele músculo vai ser alongado, bacana, mas o músculo contrário, que estabiliza essa região, ele não entrou não ganhou força.
Então você alongou o músculo, quando soltou, voltou para a mesma posição. Se você fizer um alongamento e juntamente com o fortalecimento, talvez você consiga manter melhor essa posição. O que eu vou fazer agora? Eu vou fortalecer a cadeia de tensão dela, ao mesmo tempo que eu alongo os tibiais. Para que serve uma postura dessa, como chamada postura sentada? Para o paciente ter mais facilidade de sentar. Vocês vão perceber já já que eu vou mostrar uma postura chamada autocorreção, e que o meu paciente vai precisar, na autocorreção, o quê? Sentar extremamente alinhado. E para que ele seja extremamente alinhado, vai precisar ter flexibilidade dos tibiais, flexibilidade de glúteos e força dos espinhais. Então, essa técnica ela é primordial para vocês trabalharem a força dos espinhais. Ou seja, aquela pessoa que senta e faz isso aqui, ó, lá, essa pessoa que senta e faz isso, você vai trabalhar aqui. Cresceu a coluna e esticou as pernas. Como é que a gente faz a manobra? Bota o paciente sentado, posição borboleta, sentado bem em cima dos discos, fala para o paciente que ele tem que manter uma lordose lombar, pede para soltar os braços, colocar aqui na lateral, relaxado, e juntar as escápulas, ou seja, eu quero fortalecer essa região posterior. A partir daí, nós vamos esticar a perna do paciente, fazer um alongamento, conforme ela consegue manter a postura. Se ela perde a postura, é o ponto que a gente tem que parar o tratamento. Então vamos lá. Pode esticar. Você consegue. Então deixa o joelhinho aqui. Assim, e o pezinho para pronto. Nessa posição, eu já estou alongando os tibiais, já estou alongando a panturrilha, e a minha paciente consegue manter a posição que eu queria. Então, ela é uma paciente que consegue evoluir bem. Vamos tentar mais para ela? Então, a gente vai esticar mais um pouquinho a perna, isso todinha, puxar o pezinho para cima e manter a posição. Nessa hora, começa a entrar em desespero e suar. Aí eu peço, ó, inclina o bumbum, junta as escápulas, olha para frente e fica bem alinhadinha. Quanto tempo eu fico na posição? A paciente vai ficar na posição em torno de mais ou menos 2 minutos. Parece pouco, mas é desesperador. Aí, quando o paciente está já desesperado com a tensão, fortalecendo aqui, eu peço para ela, você vai relaxar um pouquinho, vai se alongar, vai pegar no seu pé. O descanso do meu paciente, na verdade, não é um descanso, é um alongamento. E eu vou repetir essa série 3, 4, 5 vezes. O que é o objetivo? Fortalecer a cadeia de tensão e alongar os músculos isquiotibiais, gastrocnêmio, sóleo, fáscia plantar, glúteos. O que vai favorecer? Se eu tenho força aqui e alongamento aqui, vira de costas para lá, para cá, eu vou ter muito mais facilidade de sentar nessa posição. E já já vou mostrar para vocês que uma pessoa que precisa nessa posição tem as curvas mantidas, vai ter muito mais qualidade de postura na coluna vertebral. Ok? Então, postura chave, não pode esquecer. Eu mostrei também ontem que nós temos algumas cadeias cruzadas. Uma cadeia chamada de cruzada posterior, sai do ilho à esquerda e vai para o ombro direito. Ela gera esse movimento aqui, essa postura. A outra cadeia cruzada posterior direita sai dessa região da pelve, vem para esse ombro aqui, e gera esse movimento para cá. Quando o nosso paciente, se eu quiser representar isso com um elástico, vocês podem ver aqui, se eu pegar esse elástico, eu consigo representar essa cadeia aqui. Ela está aqui, nessa direção. Então, se esse elástico contrair, o movimento vai ser esse. Tá? E se eu quisesse alongar essas cadeias, como é que eu faria? Cabeça para lá, perna para cá, barriga para cima. O que eu faria? Olha que interessante. Eu vou passar aqui, ó, uma cadeia por trás dela. Levanta a cabeça. Aqui no ombro dela, ó. E a outra lá no quadril. E aqui no quadril. Olha? Então tá passando aonde? Tá saindo do lado esquerdo pro ombro direito. Então, cadeia cruzada posterior esquerda. Sai da pelve à esquerda, ombro direito. Ontem a gente mostrou a avaliação. Quem não viu, vai lá na aula de ontem que mostra como é que a gente avalia essa cadeia. Se eu quiser alongar essa cadeia, o que eu faço? Ó? O paciente coloca a mão no abdômen, deixa o braço lá em cima, levanta aqui, ó, quadril dos dois lados em flexão. Ó, eu peço para ela fazer uma flexão do quadril, jogo o quadril para cima do meu quadril, e olha o que aconteceu aqui agora. Ó. A cadeia cruzada posterior esquerda está sendo alongada. E aí eu vou fazer a técnica da seguinte forma. Seguro o ombro do paciente respira, solto o ar, eu aproximo o quadril esquerdo do ombro direito, fazendo um alongamento da cadeia cruzada posterior esquerda. Se eu quiser fazer da direita, simplesmente eu faço tudo ao contrário para o lado de lá. Essa manobra eu vou fazer como uma pompagem, repetindo o movimento, e em alguns momentos eu paro na posição para gerar a quebra da tensão. Técnica simples, não tem sobrecarga alguma, e a gente consegue trabalhar uma cadeia cruzada.
pense, se o paciente tem escoliose, ele pode ter uma cadeia cruzada. Então você pode trabalhar com essa técnica. Voltou? Vamos voltar aqui para a bola, para mostrar mais uma manobra. Com essa bola grande aqui, pode deitar na mesma posição anterior. A gente usa para trabalhar qual cadeia? Cadeia cruzada anterior. A cadeia cruzada, a cadeia cruzada anterior esquerda sai da pelve à esquerda e vai para o ombro à direita. A cadeia cruzada anterior direita sai da pelve direita e vem para o ombro à esquerda. O que eu posso fazer? Eu coloco a paciente nessa posição, se a paciente puder, coloco uma mão no ombro esquerdo, outra na pelve direita, e aqui eu trabalho a cadeia cruzada anterior direita. Se eu colocar uma mão no quadril esquerdo e no ombro direito, eu trabalho a cadeia cruzada anterior esquerda. O paciente fica na posição, respirou, soltou o ar. Quando solta o ar, eu afasto as minhas mãos e pressiono, esperando que a cadeia quebre a sua tensão. Joia? Simples demais, né? Vamos voltar? Sentou e... Maravilha. Ok? Então agora, depois de trabalhar todas essas cadeias, quebrar a tensão, quebrar o padrão de tensão do nosso paciente, eu vou colocar a minha paciente sentada aqui, de frente para contra a câmera, e vou mostrar para a bola está me pegando. Eu vou colocar a paciente aqui e vou desenhar uma escoliose nela, tá? Para vocês entenderem como é que vai ser o tratamento chamado de autocorreção que eu venho falando tanto. Eu vou aproveitar essa coluna que eu tenho aqui e vou fazer uma escoliose na coluna também, tá? Vamos instalar um pouquinho. Pronto. Aqui a coluna vai estar do lado dela e a gente vai comparar a coluna dela com o desenho que eu vou fazer com a escoliose nela com o que eu vou desenhar fazer aqui no esquema, tá? Então presta atenção. A escoliose mais comum que vocês vão encontrar nos pacientes de vocês é a escoliose chamada escoliose com dupla curva e com a curva torácica sendo a mais importante. Então é o que a gente vai representar aqui. Ela vai ter uma concavidade na lombar. Vou tentar fazer, tá? À direita e uma convexidade à esquerda. Quando o paciente ele apresenta uma concavidade direita com uma convexidade à esquerda, a gibosidade vai estar onde? A gibosidade vai estar aqui do lado direito, ou seja, está inclinada à esquerda com a gibosidade direita. A gente falou já que a gibosidade é ao lado da rotação. Então é isso que a gente vai encontrar no nosso paciente, uma concavidade à direita na lombar com convexidade à esquerda. Uma concavidade à esquerda na torácica com convexidade direita. Não se sabe por quê, mas é o padrão mais comum das escolioses. Deixa eu colocar aqui. Bom, então vamos desenhar nela. Deixa eu ver se essa cor aqui está boa. Então, uma convexidade à esquerda. Então a coluna estaria assim. Vamos imaginar um sacro meio inclinado aqui e a coluna estaria vindo nessa direção aqui. Depois ela recuperaria o centro. Depois que recuperasse o centro, aqui não vai dar para mostrar muito bem, mas eu vou afastar aqui, a coluna estaria assim. Tá? Então a gente vai imaginar que aqui tem uma concavidade e aqui tem outra concavidade. Certo? Acho que eu desenhei errado. Eu fiz a convexidade para cá. Nada, desenhei errado. Né? Pelo amor de Deus, vou ter que apagar agora. Eu queria mostrar o contrário, gente. Eu estou olhando aqui ao contrário. Deixa eu fazer tudo de novo. Vou fazer de outra cor para corrigir. Eu queria fazer assim, gente. Por favor. Uma concavidade para cá. E aqui uma convexidade. Tá? Então, isso aqui está errado. Né? Isso aqui está errado. Agora está certo. A concavidade vai ser aqui. E a concavidade vai ser aqui. Tudo bem? Está entendendo agora? Então, estava entendendo roxo aqui, você desconsidera. Né? Bom, então, minha paciente tem uma escoliose com concavidade à direita aqui e concavidade aqui. Ou seja, a coluna vai estar inclinada aqui embaixo e inclinada para cá. Com uma gibosidade para cá. Tá? Então, eu vou representar assim a gibosidade. Ó. Uns tracinhos aqui ao lado da rotação. E aqui ao lado da rotação. Tá? Todo mundo percebeu agora? Beleza. Então, vamos entender isso. Se eu quiser corrigir isso no nosso paciente, eu preciso ensinar ela como que ela consegue, sentada, corrigir isso. Como é que ela vai poder fazer? Então, se ela tem uma concavidade do lado de cá,
eu preciso abrir esse espaço aqui. Então, o que eu vou ensinar para o paciente de primeira forma? Sentar mais à direita. Então, eu venho aqui, paciente, quando tem uma linha normal, eu boto a minha mão aqui embaixo do isco e falo, paciente tem que fazer uma força sentando para a direita. Quando ela faz isso, ela vai cair para lá, tudo bem, mas a lombar já corrigiu. Então, ó, eu vou estar com uma força, tipo uma pressão aqui, ó. Então, sempre lembre de colocar uma pressão no quadril do lado da concavidade, ou seja, ela vai jogar o peso para lá. Depois disso, o que acontece? Se ela está caindo para a direita, ela está corrigindo essa curva aqui. Mas não tem uma rotação para o lado de cá, aí eu peço para ela, além disso, você precisa girar o teu umbigo para lá. Ninguém consegue girar só a lombar, não, vai girar tudo, não tem problema. Vamos exagerar um pouquinho. Só. Sentou para a direita e girou aqui. Maravilha. Tudo bem até aí? Só que o que acontece? Você percebe aqui em cima, piorou. Ué, pessoal, você piorou a curva lá em cima, claro. Eu preciso trabalhar por etapas. Eu não tenho como trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu ensinei para ela que o ideal é sentar aqui, para a direita, e girar para lá. Ou seja, está levando o umbigo para lá. Mas quando ela leva o umbigo para a direita, a torácica piora. Vocês viram que até nela que não tem escoliose, ela jogou a torácica mais para a direita, mas eu não posso. Então, o que eu tenho que fazer agora? Ela não tem uma convexidade aqui. Eu vou vir aqui agora, ó, colocar meu dedinho e vou dizer para ela assim, ó. Aqui em cima você ensina nesse sentido. E agora eu giro e tal. Percebe o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo que a coluna lombar do lado direito desfaça essa curva, sentando mais à direita, e ela gira essa coluna lombar para a direita, para perder essa curvatura, essa rotação aqui. Só que isso piora aqui em cima. Então eu preciso agora manter isso e pedir para ela, ó, corrige a torácica, tá? E agora gira para cá para perder essa curva aqui. E agora minha coluna vai ficar completamente alinhada. Quando o paciente faz isso, ele leva a escápula para cima, mas a escápula não. Olha? Aí, estando nesse posicionamento, a gente vai chamar posicionamento de autocorreção. Se meu paciente de escoliose faz isso, ó, relaxa, e senta assim, essa rotação aumenta, essa curva fechando aqui aumenta, essa curva aqui fechando aumenta, e essa rotação aumenta. O que eu preciso? Crescer a paciente. Então, eu venho aqui e falo, ó, cresce a coluna, cresce aqui bem, senta do lado direito, roda para a direita, ela roda tudo. Tudo bem, agora fala, ó, parou aqui, certo? Agora roda para lá, isso, corrige. Pronto, agora vamos fazer aqui, ó. Essa costelinha vem para dentro, corrigiu, mantém posicionado, cresceu, leva a cabeça lá no teto, e eu vou ensinar isso para o paciente. Esse exercício é o exercício padrão da escoliose. Fora isso, é fazer isso de várias formas. Agora, essa técnica aqui, o paciente vai precisar o quê? Aprender para usar em casa. Ou seja, na escola, vai sentar na escola, vai sentar assim. Ah, no trabalho, vai sentar assim. Tem que estar o tempo todo lembrando de autocorrigir a postura. Por quê? Porque se não fizer esse tratamento, o que acontece numa criança? A escoliose vai tender a crescer na concavidade, vai quebrar. Então, eu ensino essa autocorreção para o paciente. Depois de auto-ensinar a correção, aí eu vou usar outras técnicas em cima dessa autocorreção. E quais são as outras técnicas? Pronto, eu posso trabalhar inclinações. Joia, vamos pensar aqui. A inclinação da coluna dela é para cá. Então, se eu pedir para ela levantar esse braço aqui, observe, mantendo lá sentadinho lá, tá? Eu vou botar o braço aqui. Se ela fizer isso com o braço dela, a coluna dela vai piorar a curva. É isso que eu quero? Não. Então, eu levanto esse braço e faço exercício de deslocamento lateral. Seguro o quadril lá e vem só com o braço e as pernas para cá. Isso, volta. Meio e para cá. E aí vou dando estímulo para ela. Eu quero que você venha tocar na minha mão aqui. Isso, mas sem perder o quadril. Ó. Segura o quadril lá embaixo, é só a parte de cima. Isso. Percebem? Eu estou estabilizando a lombar, estou quebrando o padrão dessa curva. Então, eu estou trabalhando o quê? Deslocamento lateral na minha paciente. Isso é bastante interessante, porque eu consigo ganhar, melhorar com relação à inclinação da curva. Eu posso fazer com o nível do braço mais embaixo, posso fazer com o nível do braço mais em cima, posso dar para ela um bastão para dar um peso, uma carga maior, seguro o bastão, levo o bastão lá na lâmpada, peço para ela fazer esse movimento e eu faço trabalho em várias inclinações. Outra coisa que eu poderia ter feito com ela, colocar ela encostada na parede. Ela estando encostada na parede, eu posso pedir para ela, digamos que meu braço aqui é a parede, dá a mão para mim. Não pode ficar. Tá aqui, a mãozinha na parede, o meu braço é a parede. Eu peço para ela, ó,
alisa a parede para o teto, assim, vai. Quando ela faz isso, ela acaba fazendo deslocamento. Por que, professor, que eu faria na parede? Por que eu faria com o elástico? Por que eu faria de forma diferente? Porque, no geral, você vai estar trabalhando com criança. Como você está trabalhando com criança, você precisa ter exercícios lúdicos, você precisa mudar de exercício. Você não pode manter um padrão todo dia fazer a mesma coisa. Senão o paciente vai chegar para você e não vai mais querer com você. Então você precisa ter variações. Então, um dia é pegar na parede, outro dia é pegar um brinquedinho, outro dia é pegar uma bola, outro dia é pegar um elástico, outro dia é pegar na mão do tio, outra coisa, entenderam? Mas o exercício em si é qual? Estabiliza a lombar, levanta o braço e vai fazer um movimento de deslocamento para diminuir essa curva do lado direito. Formas de fazer, existem várias. Por exemplo, você pode fazer também com fortalecimento. Olha que interessante. Eu venho para cá, ó, passo esse elástico por baixo dela, coloco lá, ó, onde eu quero que ela faça o exercício. Você vai fazer o exercício agora, vamos estabilizar aqui a perna, bota o braço lá. Você vai levar lá o mesmo exercício, tá? Só que com resistência agora. Vai lá. Isso, volta. Então eu vou dificultar para ela. Vai de novo. Isso, volta. Isso, volta. Dessa forma, eu consigo evoluir com a minha paciente fazendo exercícios e não sejam exercícios que fiquem monótonos e que consiga fazer ganhar valência, ganhar mobilidade, ganhar força, ganhar equilíbrio e assim o paciente vai evoluindo com relação a isso. Então, isso que eu falei para vocês. Qual é o exercício? Levantar o braço e empurrar para lá. Variações e atividade do fisioterapeuta. Quanto mais variações você fizer, mais interessante vai ser. Próximo exercício. Exercícios de autocorreção com a mão na cabeça, chamado de estabilização. Esse exercício, de antemão, ele é contraindicado nos casos de Flechtbeck. O que é Flechtbeck? Pessoas que têm retificação torácica em cima da escoliose. Por quê? Na hora que coloca a mão na cabeça, já vai fazer um aumento uma diminuição da curvatura torácica. Isso vai fazer mal para o paciente, então não é bacana. Se o paciente não tiver, o que a gente vai fazer? Ele falou agora. Pede para o paciente fazer uma força da mão, como se fosse arrancar a cabeça. Mas tração, assim. Isso. E para que serve uma tração? Você está fazendo o quê? Ó? Tracionando a coluna vertebral durante quem? A autocorreção, ou seja, sentado um pouquinho para a direita, rodado para a direita, rodado para a esquerda, inclinado para a direita, corrigindo a escoliose, fazendo ao mesmo tempo uma tração. Isso vai ajudar bastante, tá bem? Você pode fazer também, que eu gosto muito, esse aqui eu uso até mais. Baixa o braço um pouquinho, baixa o outro. Esse braço aqui vai na trás do pescoço, e essa mão vem aqui nessa costelinha, é bem difícil de pegar, mas pega lá. Você vai colocar a mão do paciente na altura da costela que ela tem a maior índice da curva, por exemplo, a convexidade é para lá, ó. E aqui a convexidade está é um ponto-chave, o ponto apical da convexidade. Eu peço para ela, coloca a mão lá e corrige. Por quê? Porque algumas vezes a criança vai ter dificuldade de corrigir a curva só com a contração muscular. Aí eu peço para ela, coloca a mão ali, traciona a cervical que você vai crescer, você crescendo pressiona exatamente o nível da inclinação. E aí você corrige essa inclinação. Tenta lá um pouquinho, apertou e corrigiu. Ah, e se eu quiser trabalhar a rotação torácica nesse mesmo caso? Eu não estou aqui, eu estabilizo a lombar e falo para ela, ó, agora, mantendo esse posicionamento, ó, vamos girar para cá, tirando essa rotação que está à direita. Ó. Girou, volta, girou, volta. E aí você repete quantas vezes você achar necessário. Não é interessante? Ó? Você faz uma tração na coluna, corrige as curvas, corrige com uma força de pressão. Essa mão iria exatamente se a criança tivesse colete, exatamente no local onde o colete fizesse maior pressão para corrigir. Pressionou, estabilizou, tracionou, girou. E aí você está trabalhando a valência agora da estabilização, da autopostura, da autocorreção, da inclinação e da rotação. Você está começando a trabalhar de uma forma tridimensional a escoliose. Então, uma técnica que está sempre lá nos meus pacientes. De vez em quando vai entrar no tratamento. É uma técnica bastante interessante. Pode ser, o que mais que a gente pode utilizar? Aí, gente, a gente pode fazer, como eu falei, algumas variações, né? Eu vou pedir para ela sentar agora assim, de frente para cá, para que vocês possam observar os braços, né? Mas olha só, eu posso fazer uma autocorreção e começar a fazer alguns deslocamentos de tronco. E para que serviria um deslocamento de tronco numa autocorreção? Fortalecimento da musculatura.
Obviamente que a minha estrutura aqui não é a estrutura do consultório. No consultório você tem que ter um espelho para o paciente observar. Além do espelho, vocês têm que ter também um espaldar para o paciente encostar, tá? Para você amarrar os elásticos, para poder fazer melhor os exercícios. Você precisa ter também no seu consultório um banquinho para o paciente sentar, ficar mais estável no banco, a criança é pequena, tá? Então você está com a perna mais para dentro lá possível, assim, encostado no joelho. Por quê? Porque para fazer os deslocamentos para frente com os pés, assim como está no caso dela, pendurado, ela pode ter uma sensação de que vai cair. Então não vai fazer isso no seu consultório. Usa pé no chão. Mas vamos entender o exercício. Então, o deslocamento anterior, eu vou colocar a paciente com os braços assim, e aí vamos botar agora mais um detalhe para vocês. Qual é o lado da concavidade? Lado esquerdo, no caso dela. Qual é o lado da convexidade? Lado direito. O lado da curva concavidade, eu vou querer sempre o braço mais alto. Por quê? Porque se eu coloco o braço mais alto, gente, o que acontece com a curva? A curva estava sendo nesse sentido aqui, e agora eu já estou corrigindo. Então eu peço para ela fazer a autocorreção que eu ensinei no início da aula, e depois eu peço para ela, levanta o braço do lado da concavidade, baixa o braço do lado da convexidade. Feito isso, a paciente está bem posicionada, e agora eu vou pedir para ela, ó, como se tivesse incluído um cabo de vassoura, bem retinha, olhando para frente, que faça movimento de flexão do tronco para frente. Então você vai baixar para frente, segura. Eu posso fazer isométrico, manter ela no posicionamento, ou eu posso fazer o exercício indo e voltando. Vem para cá e volta. O que esse exercício poderia trazer de benefício? Fortalecimento dos músculos espinhais. Aquela técnica sentada que eu mostrei para vocês é uma. Essa aqui é outra. E qual é a vantagem dessa? Que eu estou fazendo fortalecimento, pode relaxar. Como? Fazendo movimento no dia a dia. Qual é o movimento do dia a dia? Eu estou em casa, vou baixar, vou pegar alguma coisa, então são movimentos dinâmicos. A postura sentada é um movimento, uma postura estática. Aqui é uma postura dinâmica. E ela está sendo feita como? Em autocorreção. Então, um exercício muito legal. E sempre lembre, tá? Sempre o braço da concavidade vai estar mais em cima. Olha que legal isso aqui também. Eu posso começar com o meu paciente gerar distrações. Ou seja, eu mando ela ficar em autocorreção, que o seu paciente vai fazer uma segunda, terceira, quarta sessão, ele vai fazer assim, ó. Autocorreção é agora. Aí já vai estar, já sabe qual é o movimento. Beleza. Aí eu peço para ela, vamos fazer o seguinte, isso aqui é pesado, viu? Vou pegar uma coisa mais leve. Vou pegar essa canetinha aqui só. Eu peço para ela assim, ó, uma criança, por exemplo. Pega uma canetinha aqui, né, com a mão esquerda. A mão esquerda, a caneta esquerda. Estica aqui a mão, porque essa mão é o lado da concavidade, tá? Então, pega a mãozinha. Em alto postura, eu vou querer que você escreva seu nome com essa caneta aqui. Aí a criança vai começar a escrever. Ou então, se a criança não sabe escrever, desenha o sol, desenha uma estrelinha, desenha um gatinho. O que eu estou fazendo agora? Distrações. E para que fazer distração? Porque é nesse momento que ela vai perder a postura. Então, eu estou ensinando para ela fazer distrações para que ela consiga ter dificuldade. Eu ia usar o bastão, não tenta o bastão dele, é bem pesado. Para você desenhar alguma coisa. Mas eu posso brincar com o bastão, porque o bastão vai gerar fortalecimento. Encosta aqui na mão do tio, encosta aqui na mão do tio. E aí a gente vai fazendo exercício. Se for um adulto, não precisa chamar de tio, tá? Eu faço isso. Eu posso também fazer distrações com bola. Tá? Um moleque, por exemplo, lá que gosta de futebol e tal, poxa, ele tá fazendo lá uma fisioterapia, tá achando chato, tá difícil, tá incomodando. Pega uma bola e fala para ela, ó, segura a bolinha aqui para mim. Qual o braço tem que ficar mais em cima? É o esquerdo, mantém essa bola aqui em cima. Aí eu peço para ela, ó, segura a bolinha, mantenha a autopostura e traz a bolinha para frente. Vem comigo com a bolinha. Ó, é o mesmo exercício, gente, volta. Só que agora tem uma bola. Tendo uma bola, a criança vai fazer com muito mais facilidade. Eu posso também trabalhar com coisa dinâmica mesmo? Posso. Eu posso trabalhar, por exemplo, jogar a bola. Aí vai ser muito mais complicado para ela, porque jogar a bola, ela vai precisar o quê? Se desequilibrar. E nesse momento eu vou dizer, não, você vai segurar a bolinha, mas em autocorreção. Aí eu pego e faço. Segura a postura lá, segura a bola, joga de volta. Aí eu vou jogando em direções diferentes, para cá. Mas eu vou jogar, por exemplo, para cá? Não, porque para cá é o pior as colhões dela. Então eu vou jogar sempre para cá, para o lado esquerdo. Pega lá em cima. Isso. Por quê? Porque essa rotação, segura a bolinha para mim, essa rotação para cá é benéfica, vai diminuir a rotação da torácica. Esse braço mais alto é benéfico. Então eu vou trabalhar exercícios que possam, de forma lúdica, ajudar a criança ou o adolescente a fazer exercício. E se for um adulto? Cara, eu sou adulto, para mim com a bola é mais legal. Eu prefiro fazer um exercício com a bola do que eu fazer um exercício estático totalmente sem graça. Tá? Então, opções que vocês vão gerando para o seu paciente para que você consiga criar distrações, porque no dia a dia, na hora da aula, vão ter distrações. Então, você precisa criar e ter criatividade com relação a isso. Agora, o que mais poderia fazer?
Inventem. Se vocês puderem fazer. Pode trabalhar também com bastão, por exemplo, para gerar giro. Antes do bastão, aqui, eu mostrei já, né? Mas vou mostrar de novo. Pode ficar, pode ficar. Se eu quiser promover giro, eu posso usar aquela posição que eu mostrei para vocês. Ó, mãozinha na costela, mão na cabeça, e vou promover giro. Giro para onde? O giro sempre vai ser para o lado que corrige a rotação. Então, pode ver que ela já aprendeu. Nem escolheu ela tem, mas ela já sabe. Então, eu posso promover o giro aqui. Essa mão pode não estar na costela. Por que não está? Aí o seu cliente, seu paciente já está mais evoluído. Ele consegue estabilizar sozinho. Então, não precisa dessa mão aqui. Segura lá, vai lá, faz a correção. Ou então, eu posso segurar a cabeça com essa mão e colocar esse braço esticado lá em cima. Estica bem. Bem alto, bem alto, bem alto. Ó, acabei de corrigir a concavidade e estou girando. Quer dizer, estou corrigindo a inclinação e a rotação ao mesmo tempo. Vejam como é interessante você trabalhar. Você precisa trabalhar estabilização, força, inclinação e fazer uma variedade possível de exercícios que vocês quiserem utilizar. Então, pode fazer com o bastão também o giro? Pode. Eu entrego o bastão para ela, mando colocar na frente. Ó, já viu que ela botou errado a mão, né? Coloca a mão. A mão esquerda sempre vai ser em cima nesse caso. E aí eu peço para ela, mantendo a mão esquerda, onde é que está a rotação? A rotação dela é para a direita. Mantendo esse posicionamento, nós vamos executar giros para esse sentido. Professor, quantas vezes? Quantas vezes você achar necessário, que a sua criança consiga fazer, e você vai executando. Tá? E pode mandar para fazer em casa, claramente. Né? Bem, então, ó, a gente trabalhando inclinação, rotação, força, e podemos trabalhar também os abdominais. Olha que legal. A gente mostrou ontem que fez um teste de força para abdominal, como é que estavam os abdominais, e a gente pode usar técnica para abdominal. Como é que vai ser a técnica para abdominal que a gente usa bastante em escoliose? Autopostura, autocorreção. Volta para o primeiro início da aula. Autocorreção. Braço do lado da concavidade mais alto, outro braço mais baixo. Pode ser com bastão? Pode também, vai ter mais carga. Então eu seguro o bastão nessa direção. Tá? Pode soltar? Vamos fazer mais fácil primeiro. E eu posso pedir para ela, agora mantendo esse posicionamento, que ela, ao invés de vir para frente, manter a cabeça reta, ela incline o corpo para trás. Segura o abdômen. Isso. E volta. Tá de novo. Isso. E volta. E eu peço para ela repetir, vou segurar um pouquinho que vai. Esse movimento, 3 de 10, 2 de 10, 3 de 12, quantas vezes eu achar que o paciente deve fazer, para poder fortalecer os abdominais. E esse exercício pode variar de várias formas. Você pode usar um elástico, você pode pedir para ela segurar um elástico aqui, vamos lá comigo. Segura um elástico, mão mais em cima, abre. Quando ela abre, o que tá bom? Quando ela abre, o que acontece? Fortalece as escápulas. Além das escápulas, estabiliza o abdominal, joga lá para trás. Ufa, mais difícil. Volta. E aí ela vai fazer o exercício agora com elástico. Olha que bacana. E aí você varia, né? Com bola, com elástico. Se você quiser fazer com giro, onde é que seria o giro dela? Para lá. Girou, abaixou. Olha que exercício bacana. Então você trabalhou fortalecimento posterior, fortalecimento dos abdominais, a inclinação, a rotação. Então, é só juntando tudo isso que você vai ter um resultado extremamente interessante. Tá? Aqui eu mostro nesses slides, né? Com bastão, sem bastão, com elástico, braço fechado, braço aberto é para matar, olha aqui. Segura lá, vai lá. É bem mais difícil, mas aí você vai evoluir seu paciente de acordo com o que ele conseguir, né? Tá bom. Então, braço fechado mais fácil, braço junto mais fácil, braço aberto mais difícil, com um peso na mão mais difícil. E aí você vai evoluindo. E se você quiser fazer uma evolução muito legal, já com uma criança que gostar de esporte, eu posso fazer o que é o seguinte, ó. Eu jogo a bola para você, você pega a bola, bota o bracinho esquerdo mais em cima e desce. Então vai lá. Vai e volta. Ok? Então, gente, é só usar a nossa criatividade de terapeuta. Eu sei que vocês têm muito mais do que eu para relação a esses exercícios. Aprendeu a base, que é a autocorreção, o resto você vai brincar em cima. Joia, gente. O que vocês acharam disso tudo aí? Eu fiz um esforço para conseguir mostrar o máximo para vocês nesse tempo. A correria, chega, eu estou suado aqui. Espero que vocês tenham entendido exatamente como é que a gente faz o trabalho da escoliose, como é que a gente faz o trabalho de fortalecimento, de mobilidade, de rotação. A minha modelo, eu queria agradecer a ela, está suada aqui, não foi fácil para ela. Saibam que não é fácil para o seu paciente, não é fácil para a criança. Imagine ter que fazer isso todo santo dia, de segunda a segunda, sem parar. Não adianta, né? Não pode deixar de fazer nem um minuto, nem um dia. Quer dizer,
O paciente tem que ficar já usando colete, por exemplo, 23 horas com colete, e na hora que tira o colete já está desconfortável, já tem que fazer o exercício. Então, tenta usar a criatividade, usa uma quantidade diferente de exercícios. Todo dia que vier, tira um, coloca outro, tira dois, coloca dois. Mudem o máximo possível, que você vai ter um resultado bem melhor para o seu paciente.